Oi, pessoal! Continuamos aqui. Você já assistiu a parte número 1 dessa entrevista com a Elisângela, que está sendo uma bênção, está sendo muito boa essa nossa conversa. Como eu disse, já peguei um cafezinho, falei para vocês que eu vou mostrar minhas canequinhas, que todo mundo tem curiosidade e vontade de tomar nas minhas canecas da minha coleção. E nós estamos falando desse tema que é a prostituição. Nós tivemos o primeiro, você pode assistir o nosso primeiro vídeo, e agora nós vamos para a segunda parte, e eu quero que ela conte um pouco para nós, assim, a nossa amiga, estamos tomando um café aqui, ela disse que está com um cachorrinho lá, eu também estou com um cachorrinho aqui, depois não podemos nem mexer, porque senão eles vão querer fazer barulho, tirar a cena, né? Mas conta para nós, assim, ó, como é que foi a tua queda. Primeiro, nós falamos do que não é um dinheiro fácil, não é uma vida fácil. Eu acho que agora a gente pode falar assim, como eu me conscientizei da prostituição. Como você se conscientizou da situação que você estava. E a minha filha me ensinou que você tem que apertar o sininho aí da notificação, e você tem, como é que ela disse mesmo? Que eu tenho que falar para vocês me seguirem, para fazer... Você sabe o que você tem que fazer? Então tá bom, gente, eu quero mesmo falar com essa mulher de Deus, eu quero mesmo ouvir as histórias dela, e você sabe o que você tem que fazer nesse negócio aí, tá bom? Fala aí pra gente, querida. Como foi a conscientização da sua situação para a princesa? Você está no meio da tua história, né? Isso. Então, a minha conscientização, ela demorou mais ou menos um ano, né? Demorou mais ou menos um ano para que eu visse realmente em que mundo eu estava e que situação eu estava vivendo. Então, um ano, assim, deu para... Como eu vivi várias situações e nesse dia eu falei assim, como eu tinha te falado antes, na parte 1, ou eu me encaixava ou eu ia embora. E aí eu fui para a escolha pior, né, que foi me encaixar. E para encaixar, foi quando eu comecei a usar, né, drogas. Eu tive que começar, não é que eu tive, foi uma opção que eu tive, igual ninguém me obrigou, mas a gente vai vendo as pessoas praticando aquilo todos os dias, você vai acabando, eu falo que eu me viciei antes mesmo de usar, porque eu vi aquilo ali todos os dias, né? E eu vendo aquilo, até então eu não tinha vontade, eu não me sentia atraída por aquilo, eu queria estar ali fazendo os programas, ganhando meu dinheiro, tá ótimo, ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém, era basicamente isso, né? E aí eu comecei a usar, né? Depois de um ano eu experimentei a maconha pela primeira vez na minha vida, e foi sequências, né? Com um ano eu comecei a usar maconha, não fiquei nem um mês só usando maconha. Aí passei a usar cocaína também, né? E aquilo ali, para mim, era o êxtase, era a coisa mais maravilhosa que eu acho que eu já tinha feito na minha vida, né? Que era começar a... E aí as pessoas, incrível, Mara, que as pessoas começavam a me ver como realmente uma garota de programa. E aí eu fico pensando hoje, por que as pessoas têm que, além de se mutilar, além de vender, né, o seu corpo, a pessoa também tem que entrar nesse mundo das drogas. Para que se enquadre no perfil, né, da prostituição. E aí eu comecei. Um pacote, tem que ser um pacote completo. Até porque os clientes também, a maioria deles usam, né? Então, você, tipo assim, para você ser completa, você tem que entrar e usar também. E aí foi a minha decadência, eu falo, que foi quando eu decidi entrar no mundo das drogas. Entrei e quando eu já estava mais ou menos uns 2 anos usando cocaína e maconha, isso já não fazia mais, como diz, não fazia mais na minha cabeça, não me deixava mais nesse êxtase que eu tinha. E foi quando eu experimentei o crack pela primeira vez, né? Eu entrei...
Você não Sim. acha que o pacote, quando a gente diz que é um pacote completo, é porque, assim, você, só com álcool, você deve estar ainda raciocinando e ainda tendo um controle. Sim, Até sim. como é que eu vou dizer, da excitação, do nível de adrenalina que você é levado. Na verdade, você usa para preencher um vazio. Isso. Aí, quando você acrescentou esse pacote, quando você estava atendendo o cliente, ou depois você teve essa necessidade, é que você eleva até o seu nível de atendimento, vamos dizer assim, de uma maneira polida, para tudo que acontece ali, né? Porque se a gente for ver racionalmente, a gente vai ver que realmente há alguma coisa que está acontecendo que não pode ser uma pessoa normal, como você disse. Eu havia com princípios e que porque não tinha mais. Você não tinha mais, porque quando você falou assim, não, na primeira vez que eu participei de uma, eu não consegui, mas depois as coisas já começaram a acontecer. Na verdade, as coisas vai se tornando normais. Né, natural, é tipo assim, é como você levantar, vestir uma roupa e saiu, é normal. E aí eu comecei, e aí foi quando eu falei, não, como você disse, eu acho que o álcool já não me preenchia, a cocaína, a maconha já não me preenchia, então eu queria algo que me preenchesse mesmo, aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia, e foi quando eu experimentei, né, o crack pela primeira vez e me afundei, assim, drasticamente, e tudo aquilo que eu ganhava, que era para roupa, sapato, salão de beleza, essas coisas, era somente para as drogas. Eu já não era mais, né, a Elisângela, né, que as pessoas tinham me conhecido quando eu cheguei ali. Porque, infelizmente, a droga, eu e meu marido, a gente sempre dá palestras, a gente vai em clínicas de recuperação, essas coisas assim, e eu sempre falo que a família, às vezes, fala que aquela pessoa está ali naquele mundo né, da droga, é porque não sai porque não tem vergonha na cara, não sai porque não quer, não sai porque tem outras opções, mas quer ficar ali. Mas eu falo que não é um vício, e vicia mesmo. Às vezes as pessoas podem até assustar com o que eu vou dizer. A prostituição, ela é um vício, porque as pessoas não conseguem mais viver sem aquilo. Sim. Se torna um vício na vida da pessoa, tanto a prostituição, e aí vai para preencher as outras coisas, aí vai entrando a parte aí, né, das drogas, e eu me afundei. Eu fiquei, assim, totalmente... A Elisângela, de um ano para o outro, ela transformou em tudo. Em comportamento, comportamento para falar, para andar, para comunicar com as pessoas. Sempre era muito educada com todo mundo, já não tinha mais paciência, era grotesca, sem educação. Então, assim, as pessoas que me via, e aí, consequentemente, perdi os clientes, porque ninguém quer uma pessoa assim. Grossa. Né? Porque aí passa a ser de uma pessoa que era de um tipo e se transforma em outra, porque eu não queria mais ali, eu não pensava mais naquele profissionalismo, eu pensava somente, quero dinheiro para me usar as drogas e pronto. Era isso que eu pensava. Né? Como diz, não fazia o que eu tinha que fazer, né, para conseguir. Como você falou, né? Quando você estava nesse período, tá? E você encontrava alguém que queria te abraçar, por exemplo, se eu te encontrasse na rua, que eu encontro as meninas, daí eu chego para elas, começo a conversar, e quando elas me abraçam, né, elas vão me se despedir, elas se abraçam em mim, elas abraçam de uma outra maneira. E qual é o teu sentimento? Eu quero saber agora ao contrário, porque eu sei o sentimento que eu tenho, porque como você falou, a gente estava sempre com pouca roupa. Aqui no bairro, elas ficam nuas, né? Elas andam nuas, completamente nuas. E quando elas te abraçam, elas abraçam de uma maneira muito amorosa e sincera comigo. Entende? Então, eu quero saber o contrário, né? Você que já saiu, como era a tua reação quando você encontrava alguém que queria te ouvir e falar com você? Porque
Você encontrava isso? Pra te falar a verdade, ninguém nunca me abraçou. Quando eu vivia lá. Nunca. Eu não tenho... e olha que eu tenho a memória boa. Eu não tenho, nas minhas lembranças, ninguém que eu diga assim, que não estava ali comigo, que seria daqui de fora. De fora, né? Uma pessoa como fora. Eu, que tá indo por um propósito Nunca. Eu nunca tive um gesto de carinho, nunca tive um abraço, nunca tive uma palavra de pessoas que dizem ser cristãs, vou falar abertamente, para falar assim, olha, Jesus pode mudar a sua vida, ou ao menos um panfleto desse que as pessoas saem para evangelizar. Nunca. Eu fiquei ali muito tempo, nunca foi uma pessoa fazer um evangelismo lá dentro. Nunca foi. Eu vou chorar também, porque... Eu vou chorar. Nunca foi. Eu falo que hoje as pessoas não entendem a minha forma de amar os outros. Eu saio na rua, eu converso com todo mundo, eu abraço todo mundo, eu falo de Jesus para todo mundo da minha forma. Eu vivi muitos anos dentro de uma igreja de 4 paredes. E mais ou menos uns 3 anos para cá, eu falei para o Senhor, Senhor, não é isso que eu quero. Eu fui consagrada missionária, mas eu não preciso ficar aqui dentro da igreja esperando uma oportunidade para pregar. Esperando uma oportunidade para subir no altar e falar do Senhor. Todo mundo que está aqui dentro já te conhece. Eu quero fazer outras coisas. E foi quando... igual você falou, tudo tem um tempo de Deus acontecer na vida da gente. E quando você me mandou o convite, eu falei, Deus, será que é o tempo? Será que é esse tempo, Senhor? É o tempo. Porque eu falei para você, eu falei assim, não sei se você lembra por mensagem, que Deus colocou esse projeto no seu coração e é uma coisa que hoje, em pleno século XXI, nós não vemos isso acontecer. Pelo menos que eu veja um trabalho voltado para isso aqui dentro da minha cidade ou nas cidades próximas, eu nunca vi. Então, assim, eu coloco somos porque eu era, então eu sempre uso somos. As pessoas discriminadas. Sim. As pessoas são rejeitadas. As pessoas são vistas como... As mulheres que estão na prostituição, elas são vistas como uma escória na sociedade. É como um lixo que está ali e é somente para aqueles homens. E eu vi uma live sua que você estava conversando, né? Não me lembro o nome da pessoa agora, que você falou que essas pessoas, os maridos, as famílias são destruídas por causa da prostituição, porque o marido daquela dona de casa vai lá, né? E através disso a família é destruída, ele vai procurar a prostituição. E quantas mulheres que, se forem resgatadas pelas mãos do Senhor, quantas famílias vão ser restauradas? Isso me chamou muito a atenção quando você me falou. E eu falei, gente, é verdadeiramente isso. Só que as pessoas hoje, infelizmente, eles têm ainda, né, não deveria existir, mas eles têm muito preconceito. Vai me ver conversando com uma prostituta, vai achar que eu também sou uma prostituta. Vai me ver conversando com um drogado, eles usam aquela frase, aquele jargão que diz assim, me diga com quem tu andas, que eu direi quem você é. E isso é mentira de Satanás para afastar as pessoas umas das outras. Mas eu ando com as pessoas que Deus mandou andar, eu ando. Mas os bons religiosos dizem assim, depois de púlpito, né? Eles vão dizer assim, mas Jesus andava no meio delas. Mas Jesus andava, mas na verdade é mentira deles. Eu não estou colocando todos os pastores no mesmo balaio. Sim, mas uma das coisas que eu me choquei na última visita que eu fiz ali, eu não falei na outra live, é que o que me chocou é que quando eu fui conversar com uma das meninas, ela me disse que uma das coisas que são da pessoa do homem, no sentido, né? Porque se ela teve problema com o pai, foi abusada pelo pai, então ela sempre se refere ao abuso que ela teve
com o homem, a figura masculina. E da mesma forma, ela falou, um dos maiores clientes meus são pastores. Eu tive caso já de quando a gente estava em outro estado, né, de uma pessoa que procurou, agora vou falar, eu disse para vocês, gente, meu vídeo vai acabar sendo para menores de 18 anos e não religiosos. Pastores também vão acabar não entrando nas minhas lives, né? Mas eu tive uma pessoa que procurou, né, meu marido e eu, um presbítero, pessoa que de uma outra congregação, que ele era viciado em prostituição, em prostitutas. Ele era viciado. Ele, meu marido, falou assim, ó, cara, agora me dá aqui teu celular, você não tem mais celular. Você entende? Nunca contamos isso, ninguém vai saber quem é, né? Mas aconteceu. Então, a gente vive nas outras coisas. E o meu projeto também, Elisângela, tem uma conta, eu recebo doações, e as pessoas perguntam, mas por que você recebe doações? Eu falei, porque eu preciso comprar presente para elas. E as pessoas ficam assim, presente, porque o ser humano, ele acha que essa parte da sociedade, o abandonado, eles precisam de remédio, comida e roupa. Deu para ti. É isso que você precisa. Mas não é isso que o povo precisa. Elas precisam ser mimadas. Eu preciso comprar presente para elas. Eu preciso comprar um batom para elas. Eu preciso abraçar elas. E como eu te disse, quando eu tenho 3 filhos, eu já vivi muito tempo, né, nesse meio, a prostituição tem consequências. Além daquela pessoa, ela reflete consequências de abandono de filhos, de crianças, adoção, sim, rejeição, é muita coisa junto. Então, a droga, no final, é um ponto de muita coisa. Então, assim, eu amo muito, eu tive a oportunidade de o senhor me levar para a Tailândia, e lá a gente não pode abraçar. Então, eu senti muito isso, sabe? De não poder abraçar. E aqui na Itatinga, a gente chega, começa a conversar com elas, aí elas falam, logo elas perguntam pra mim, de qual igreja você é? Eu falei, eu tenho cara de igreja? Na verdade, eu tô maquiada assim, gente, só pra falar com essa mulher linda aqui, porque eu já acabei de chorar e pensei, meu Deus, por que eu passei sombra no meu olho aqui? Porque vai morrer tudo. Eu passo tudo e deu pra mim, gente, deu pra bola, eu não tenho esse problema. Mas quando eu abraço essas meninas, sabe, eu sinto algo que eu não sei explicar muito bem. Então, é algo incontrolável. Quando eu abraço elas mesmo nuas ali, elas me abraçam com uma sinceridade, sabe? Elas me abraçam com uma sinceridade. Aí esse dia ela falou pra mim, de que igreja você é? Eu falei, não, eu tenho cara de igreja, disse pra ela, né? Ela falou assim, não. Eu falei, do que eu tenho cara? Daí ela falou, de confiança. Eu falei, então tá. Daí eu falei, posso te abraçar? Eu vou embora, posso te abraçar? E esse abraço, ele dura 5, 10 minutos. Esse abraço, ele fica, sabe? Ele fica ali. Então, por isso a pergunta, nunca ninguém te parou? Nunca ninguém enfiou um papel na sua boca? Esse negócio de papel, eu vejo algumas pessoas assim, aí elas perguntam pra mim, né? Elas falam, pastora, a gente não precisa de igreja daqui. A gente não precisa de igreja, porque tem igreja ali, tem igreja, ela sabe onde tem igreja na internet, só que a igreja condena. Gente, eu preciso de recursos para quê? Para comprar presente. Eu preciso de recursos para comprar mimo. Preciso de recursos para comprar mimo para essas meninas. Então, é desfigurar isso. E como você falou, a igreja em si, eu também tenho vivido isso de ver, a gente prega muita coisa, mas a gente não quer se envolver. Quando eu prego, eu falo, querida, essas meninas podem estar sentadas do lado do seu marido daí, como é que vai ser? Você tá firme? Você tá tendo reino na sua mente? É reino? Como é que é o reino? Né? Pronto, parei de chorar, agora fala. Eu tive, você falando sobre sentar do lado do seu marido, eu tive uma experiência dessa. Eu fui pregar uma determinada igreja, fui convidada para estar pregando e ministrar o meu testemunho, e a pastora, ela falou comigo, eu queria que você fosse vestida diferente. Resumindo, eu queria que você fosse bem parecido com uma prostituta mesmo. Não na questão das roupas, que a gente não consegue mais usar roupas, né, tão indecentes. Roupa de açougue. Oi? Roupa de açougue, mostrando as carnes. Isso. Então, assim, coloca uma maquiagem mais forte, um brinco mais chamativo, uma roupa mais brilhando.
E você vai chegar na igreja sozinha, como se você não fosse a pregadora da noite, como se você fosse convidar, se você fosse ver o culto normal. Aham. E eu fiz isso, eu peguei, né, peguei o meu carro, peguei a minha intercessora e a gente foi para essa igreja, numa cidade próxima da minha. Parei o carro, ela desceu, foi andando a pé um pouquinho e eu esperei uns 10 minutos e fui, parei o carro, e nem deixei o meu carro mais distante e entrei na igreja. Não teve, Mara, uma pessoa, ninguém, até as pessoas que estavam na porta para recepcionar quem estava entrando, era uma noite de festa, era culto de círculo de oração, essas igrejas tradicionais. Também, né? Não teve. A gente falando na questão do abraço, do cumprimento, eu entrei, era como se não tivesse entrando ninguém dentro da igreja. Eu entrei, sentei em um dos últimos bancos. O tempo que eu fiquei, eu acho que ninguém cantava mais, ninguém sabia o que estava fazendo mais, porque a atenção deles era tipo assim, me via, me olhava, mas não tinha coragem de falar nada ou de cumprimentar. Eles ficaram assim estagnados, eles não sabiam qual que era a reação com aquela mulher que entrou ali. Uhum. Então eu vejo que as igrejas hoje, os templos de 4 paredes estão despreparadas para receber todos os tipos de pessoas. A gente está falando aqui especificamente da prostituição, da prostituta em si, mas é de todos, né? De todos, a gente fala de um todo. E quando anunciaram ali que a pregadora já estava lá e que ia ministrar para a vida deles e tudo, e que me falou meu nome e eu levantei do meio da multidão, foi uma coisa escandalosa aos olhos deles. Eles não acreditavam que... Eu não sei, eu falei assim que eu queria... quando eu chegar na glória, eu vou perguntar para Jesus qual foi o sentimento daquelas pessoas quando eu levantei. Porque elas tiveram, eu acho que foi uma mistura de sentimentos, né, uma mistura de emoção, uns choravam, uns não acreditavam. E foi justamente sobre isso que eu preguei no dia lá, falando sobre o amor às pessoas. Não existe mais. Eu falo assim porque eu convivo no meio de várias pessoas e eu sei que esse amor... como quando Jesus assim, o amor de muitos esfriariam. Sim. Por quê? Porque as pessoas estão querendo viver a religião. E eu tenho aprendido que religião hoje... Mas as pessoas no final recebeu a palavra, recebeu o testemunho e no final me pediram perdão, me pediram desculpa, né? Mas em questão do abraço, a gente voltando na questão aí, eu nunca tive, nunca recebi. Uhum. Né? Nunca. Que triste. E eu vejo você falando, né? Daí você começou a usar as drogas, continuou fazendo os programas. E como é que tendo a vida... Nossa, como é que você passou, então, né? Dessa, vamos dizer assim, desse investimento, né? No seu trabalho, a sair dele. Como é que foi isso? Então, foi um tempo de quase 7 anos, né? Que eu fiquei. E você viu assim, sua família? Eu fiquei 4 anos, Mara. Eu fiquei 4 anos sem falar onde eu estava, o que eu estava fazendo. Uhum. Eu falo que hoje, eu só não ligo para minha mãe todos os dias, porque meu marido fala assim comigo, deixa a sua mãe quieta. Uhum. Toda hora você quer ligar para ela. Então eu vejo essa necessidade de falar com a minha mãe todos os dias. Eu ligo, a gente fica 1 hora no telefone. Mas na época, a gente fica tão assim... sem visão, sem norte para as coisas, que eu não ligava, não dava satisfação nenhuma da minha vida. Eu era eu e meu mundo. Uhum. E não preocupava com o que eles pensavam. Eu fico pensando, imagina como que um coração de uma mãe não ficava sem notícia. Né? 4 anos, uhum. Sem saber o que a pessoa está fazendo, sem saber se está viva, se está morta. E eu não tinha contato com a minha família. E aí nós vamos entrar naquela questão lá na frente da primeira parte, se você não assistiu, assista. É o quê? Pessoas traficadas. Então a família pensa que morreu, a pessoa pensa que tá desaparecida e tudo. E não, a pessoa está vivendo uma vida paralela a uma realidade, né? A uma realidade.
Então, assim, eu fiquei esse tempo, 4 anos incomunicável. Até que um dia, né, eu falei, não, eu vou ver, vou lá visitar. Acho que quando eu cheguei, ela nem acreditou que seria eu mesma. Foi uma festa, foi uma alegria muito grande. Só que eu não consegui ficar lá muito tempo. Porque como eu era dependente química, eu já estava dependente química, então eu não conseguia ficar, né? Ficar lá. E aí eu peguei, não tinha dinheiro para voltar. Eu lembro disso, eu não tinha dinheiro para voltar para Sete Lagoas. Meus pais me pediram, não vai embora, fica aqui, aquela coisa toda. Eu conheci uma pessoa, um caminhoneiro no jardim, na praça da cidade. Ele estava vindo embora, ele era caminhoneiro e ia vir para Contagem, aqui em Minas, pertinho da minha cidade. Aí falou, eu tô indo embora amanhã, se quiser eu te levo. Eu só fui na casa dos meus pais, peguei um pouco de roupa que eu tinha, joguei na mochila e vim embora para Sete Lagoas de novo. Então, aí não tinha como pagar o transporte, tive que me prostituir com essa pessoa, né? Durante a viagem, como ele era caminhoneiro e vinha fazendo entrega, nós demoramos mais ou menos de 3 a 4 dias para chegar no destino final. Então, foi 4 dias ali tendo que submeter aquilo para ele não me deixar na estrada, para ele não me deixar no caminho, para me chegar em Sete Lagoas de novo. E aí foi dos 4 anos para chegar em 5, 6, 7 anos, eu permaneci em Sete Lagoas sem comunicação nenhuma com os meus pais, né? Continuei, como diz, deixa eles lá, eles estão bem, me viu que eu tô bem, então deixou com a minha vida. Sim. Então foi basicamente isso. E nesse período aí, no meio do caminho, né, na meia da etapa da sua vida que você está nos contando, qual foi, assim, um dia que para você se lembra também que foi traumatizante, foi o dia que você pensou assim, hoje eu vou morrer, foi o dia que você passou mais perigo? Porque a gente sabe que nesse meio também há aquela concorrência, a violência, né, a gente sabe que apanha, na verdade, ninguém na casa, né, vamos dizer, na casa que eu morava, Mara, ninguém é amigo de ninguém. Lá, claro. Isso é uma coisa que isso as meninas falam. Eu falo, gurias, eu quero só conversar com vocês, né? E aí elas dizem, porque elas não têm com quem falar lá dentro. Elas não podem. Não, é você e seu mundo. É você e seu mundo. Eu teve 2 momentos na minha vida que me marcaram muito. Um foi uma moça que foi assassinada, né, perto de mim. Na verdade, perto de mim não, perto de várias pessoas que a gente estava na casa de prostituição, então tinha várias meninas. E minutos antes a gente estava sentado numa mesa, eu, ela e mais uns rapazes. Ela foi pro quarto com um desses rapazes, fizeram um programa, saiu do quarto. Ele foi embora, em questão de 10 minutos ele voltou e esfaqueou ela na nossa frente. Então, assim, foi uma coisa que eu falo assim, que Deus ele vai apagando da memória da gente algumas coisas, mas é coisa que não sai da memória. Aquela que marcou. Isso não sai, e a gente ali pedindo socorro, e ali, para mim, naquele momento, todas nós iríamos morrer. Todo mundo ia morrer, porque o cara chega, mata uma, e ninguém sabia por quê, ninguém sabia os motivos, e colocou ela no carro, levou para o médico, para o hospital, mas não teve mais, né, infelizmente, como ela sobreviver. E o que me chamou a atenção nisso foi como dar notícia para a família dessa menina. Né? Eles a família de uma cidade próxima aqui também, e eu fico pensando, como dar notícia que essa menina morreu? Menina nova, tinha 2 filhos também, né? E aí, isso me chocou muito, foi uma coisa que me marcou muito, que eu até tenho uma revista que eu dei um testemunho, lá é mais específico, eu conto os detalhes. Então, assim, ela faleceu, e um dos outros foi quando eu tive uma overdose, né? Eu fui para o motel uma noite, me droguei muito, e saindo do motel na parte da manhã, eu estava com overdose, e o pessoal me passou na farmácia comigo, isso me marcou muito. Eu falo assim, que Deus já tinha planos na minha vida, que eles falaram para o farmacêutico que eu estava tendo uma crise de bronquite, mas não era bronquite, era droga mesmo, que eu tinha usado muito. E
naquele momento, aquele farmacêutico, ele viu que eu não estava tendo uma crise de bronquite. Aí, se ele me desse qualquer medicamento ali, seria fatal, eu iria morrer. Só que isso aí não foi o de menos, não foi o maior, né, de todos os males. Eles simplesmente me levaram para a boate de novo, para a casa de prostituição, me jogaram no meu quarto, em cima da minha cama, e eu fiquei ali dias, né? Eu me recuperando, eu demorei uns 2 dias para me recuperar sozinha, dentro de um quarto, e eu imagino assim que eles deveriam pensar, se morrer, vai morrer sozinha, ninguém tem culpa, não estava com ninguém. Então foi 2 momentos assim na minha vida que me marcou muito, que eu não esqueço, fica na minha memória, e isso aí para mim foi assim, vi que o ser humano, para eles, né, para a sociedade hoje, se uma pessoa, uma prostituta morrer, se não for a família chorar por ela, ninguém vai chorar. É como, tipo assim, eu não vou falar nem cachorro, porque eu amo tanto os meus cachorros, mas tanto, que eu nem me comparo a uma pessoa, eles não me comparariam um cachorro. Mas um ser humano que não tem nada. Uma pessoa, tipo assim, para eles não é ninguém na sociedade, infelizmente. Que triste, né? Mas eu quero voltar um pouquinho, né, que você falou algo que a gente pode... Eu sempre falo que a intercessão e a oração, a gente sempre... Eu falo que é um hábito. Não é algo sobrenatural que você... hoje eu tô com vontade de orar, hoje eu tô com vontade de buscar o Senhor. Não, é um hábito. E você disse que você começou a usar droga antes de usar, porque você criou um ambiente, você estava influenciada num ambiente e você começou a achar que aquele ambiente era natural você fazer isso. Foi assim que você disse que começou, né? E assim, a mesma forma, quando eu falo para vocês, queridos, que a oração é exatamente isso. Nós criamos um ambiente, nós vivemos um ambiente, nesse ambiente nós começamos a nos exercitar e querer buscar a Deus e buscar a presença de Deus. Então, aí está a prova de que o diabo, ele copia exatamente como é a atmosfera de Deus. Porque Deus, ele faz assim conosco. Eu falo isso, gente, nós criamos uma atmosfera, nós estamos numa atmosfera que Deus cria para nós, começamos a exercitar a oração, a estar com Deus, ao exercitar estar com Deus. E aí é uma coisa natural, e é uma coisa que você necessita depois. Exatamente o que você disse com as drogas, você fazia exatamente, quando você me falava, eu dizia, meu Deus, o diabo copia até nisso, né? Se você quer ser um intercessor, estar na presença e buscar a presença e ver o sobrenatural de Deus, você tem que exatamente esses passos de viver o ambiente, estar no ambiente, ser influenciada pelo ambiente, gerar esse ambiente dentro de você e desejá-lo, né? Bem isso. Querida, eu agradeço você, foi uma bênção essa conversinha, top, já vou pegar mais um café e nós vamos continuar. Vou te mostrar agora, acordou que você falou que tem um cachorro. Gente, aqui em casa, vocês sabem, a casa é uma bagunça, quero te mostrar essa beldade aqui, que é... esse aqui é Ai, que lindo! O Apolo ele faz uma semana que tá aqui, ele ainda já tá começando a comer tudo. Apolo, como é que é? Vai seguir o canalzinho lá? A sua dona falou que tem que falar um monte de coisa que eu ainda não aprendi, gente, mas faz tudo que vocês sabem aí, segue, curte, toca o sininho, vira a câmera, olha isso aí, Apolo. Faz tudo que tem que fazer, que nós voltamos com a 3ª edição para você saber como findou essa história linda, viu? Beijo, pessoal!